brasileiros, começamos agora o pós-jogo de Flamengo 2, Corinthians 0, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos comentar um pouquinho sobre o Flamengo voltar a vencer no jogo na competição, vamos comentar sobre a boa atuação do time do Flamengo em geral. Então vamos lá começar. Bem-vinda, Mariana, e o que você achou da boa partida do Flamengo contra o Corinthians? Bom, eu acho que a gente pode dizer que esta foi de longe a melhor atuação do Flamengo após o título do Campeonato Carioca. Isso deve ter mais ou menos 8, 9 partidas já. O Flamengo conseguiu fazer uma partida segura, com uma grande atuação da maioria dos seus jogadores, e que a gente pode dizer que 2-0 foi pouco, principalmente se a gente pensar no primeiro tempo que o Flamengo teve, onde o Flamengo simplesmente foi muito superior ao time do Corinthians, criou várias oportunidades. E se não fosse pelo goleiro do Corinthians, o Flamengo provavelmente teria saído do primeiro tempo já vencendo por 3-0. Acho que a gente for pensar que o Everton Cebolinha teve 2 chutes de longa distância muito, muito bem feitos, e o goleiro adversário fez 2 grandes defesas. Tivemos uma oportunidade também com o o Lohan, num lance em que o De La Cruz chega na linha de fundo, cruza mais ou menos assim com a bola quase saindo, o Lohan disputa com o goleiro, mas não consegue chutar pro gol. Tivemos o gol do Pedro, e tivemos bola parada, por exemplo, num cruzamento onde o Léo Pereira cabeceia para fora. Então a gente pode dizer assim que o Flamengo teve oportunidade tanto pelo alto quanto por baixo, e chute de fora da área, que é algo que o Flamengo geralmente não faz. Eu acho que um ponto que eu destaco muito é que pela primeira vez se viu o Flamengo fazendo triangulações de um dos lados de campo. Por exemplo, do lado direito a gente conseguia ver o Varela, o Lohan e o Gerson fazendo triangulações entre eles ali o tempo todo daquele lado. Do outro lado a gente já via tabelas com Ayrton Lucas e o Everton Cebolinha, o Pedro tentando fazer parede, recebendo uma bola no meio da zaga do Corinthians que estava bem confusa. E, bom, De La Cruz vindo de trás é outro nível de jogador. Eu acho que a gente pode dizer que De La Cruz, sendo o segundo homem de meio campo, talvez o melhor jogador atualmente do futebol brasileiro. Era impressionante como ele conseguia, só no drible do corpo, ele conseguia passar pelos defensores do Corinthians. Então, assim, o Flamengo fez uma atuação que eu acho que é digna do nível do elenco do Flamengo, que acho que é a atuação que a gente se espera-se mais do Flamengo pro decorrer da temporada, e eu espero que tenha sido uma virada de chave. A gente espera que a partida do Flamengo contra o Corinthians seja algo que fica de aprendizado por algumas coisas que a gente viu, algo que a gente precisa levar, porque o Flamengo já devia ter percebido isso, que o De La Cruz joga melhor vindo de trás, de segundo volante, do que de camisa 10. Da mesma forma em que o Gerson jogando de ponta direita, o Flamengo joga melhor tendo mais meio-campistas, não 2 pontas. O Flamengo acaba, nesse de jogar com pontas, acaba devolvendo a bola demais, perdendo a bola demais para o adversário. E tendo o Gerson, não. Tendo o Gerson ali na ponta direita, o Flamengo consegue trocar mais passes, tanto que o Flamengo conseguiu, como a já comentou, várias triangulações, especialmente pelo lado direito, em que tinha Gerson, tinha Lohan, tinha Varela, entendeu? E na esquerda ali era mais o Everton Cebolinha e o Ayrton Lucas. Mas o que? Você viu o que? Mais troca de passe. Você viu o Flamengo jogando mais por dentro e não fazendo cruzamentos. Chega ali, linha de fundo, cruza a bola. Chega ali, linha de fundo, cruza a bola. Não, o Flamengo ontem jogou como a gente espera que o Flamengo jogue. Um time que tem muita qualidade, especialmente ali no meio campo, que dá para trocar passes. Tem que chutar de fora da área, como o Everton Cebolinha fez, porque é isso que o Flamengo precisa fazer. O Flamengo precisa trocar mais passes, o Flamengo precisa finalizar de fora da área e não ficar cruzando a bola para a área só pro Pedro. Porque não é isso, esse não é o futebol que a gente espera do Flamengo, entendeu? Então acho que a partida contra o Corinthians fica assim, algo que é para se levar pro restante da temporada. De La Cruz de segundo volante, Gerson de ponta direita, e é assim como ou Arrascaeta ou Lohan, jogando ali de meio campista, jogando atrás do Pedro, que eu acho que deu para perceber que o Lohan jogando ali foi muito bem. Ele já tinha jogado bem de ponta direita, mas jogando de camisa 10 foi ainda melhor. E que na esquerda o Everton Cebolinha é o titular, embora a gente seja todo mundo muito fã do Bruno Henrique. Nessa forma de jogar, que o Flamengo não tem um segundo atacante, o Everton Cebolinha é o titular do Flamengo. Ele tem que jogar, ele vem merecendo jogar de titular, porque ele vem atuando muito bem, voltou a fazer uma grande partida, entendeu? Então eu acho que fica aí alguns pontos negativos da atuação do Flamengo, que foi muito boa, especialmente no primeiro tempo, mas ficam uns pontos negativos, que são as bolas aéreas.
O Flamengo, mais uma vez, foi mal na marcação das bolas aéreas, seja de cobranças de faltas ali, laterais ou escanteios. O Flamengo teve dificuldades. 2 dessas vezes o Rossi acabou fazendo grandes defesas. Uma no começo do jogo, em que o jogador do Corinthians cabeceia ali na primeira trave e o Rossi faz a defesa. No segundo tempo, teve a cobrança de falta, o jogador, de novo, a cabeceia na primeira trave, o Rossi faz a defesa. O Flamengo não, a defesa do Flamengo não consegue tirar a bola da área. E a bola acaba subindo o jogador do Corinthians, chutando ali quase na pequena área. E o Rossi faz mais uma defesaça. Então, esses são o tipo de coisa que o Flamengo precisa melhorar com o passar do tempo, porque o Flamengo vem tendo dificuldades. É claro que você vê que o Flamengo não sofreu gol, e isso é uma ótima notícia para um time que vem sofrendo gol, mas não sofreu por pouco ou não sofreu porque o Rossi fez grande defesa. Porque se não tivesse sido isso, o Flamengo teria tomado gol. Outra coisa que o Flamengo precisa melhorar é a saída de bola. Dava para perceber que o Flamengo estava tentando fazer menos lançamentos, menos chutões, como vinha ocorrendo. O Flamengo estava tentando sair jogando mais, tanto que na saída de bola o De La Cruz estava sendo o primeiro homem do meio campo para fazer a saída de bola, mas você via que o Flamengo estava tendo dificuldade, seja na hora do Rossi passar a bola, ou o jogador do Flamengo tentar fazer a saída de bola de costa pro gol, de costa, de frente pro gol, de costa para adversário. Então é algo que fica aí, que o Flamengo precisa melhorar com o passar do tempo, que é algo que o Flamengo não foi bem na partida contra o Corinthians. Mais alguma coisa a comentar sobre a partida? Okay. Não, acho que é isso. Eu acho que a gente pode dizer que o Flamengo foi bem e que tem que ser a meta dessa partida para cima da qualidade de desempenho do time do Flamengo. Vamos às notas dos jogadores do Flamengo na vitória por 2-0 contra o Corinthians. Nota para o goleiro Rossi. Bom, eu dou nota 7 pro Rossi. Acho que ele foi essencial na vitória do Flamengo. Se não fosse ele, o Flamengo provavelmente poderia ter perdido pontos com o Corinthians, apesar da ótima atuação do Flamengo. Nota para os laterais do Flamengo, que foi o Varela na lateral direita e o Ayrton Lucas na lateral esquerda. Bom, na lateral direita eu dou nota 6 pro Varela. Eu vi muitos elogios do Varela. Eu acho que o Varela teve algumas dificuldades na hora de marcar o Wesley. E ofensivamente o Varela deixou a desejar, apesar dele ter ido bem nas triangulações. Na hora que ele tinha que ser um lateral, que era chegar na linha de fundo e cruzar, ele foi mal. Já o Ayrton Lucas eu dou nota 7, gostei da atuação do Ayrton Lucas. Eu acho que o Ayrton Lucas foi muito importante na parte ofensiva, defensivamente ele também não sofreu. Acho que foi uma boa partida do Ayrton. Nota para a dupla de zaga do Flamengo, Léo Pereira e Fabrício Bruno. Bom, pro Fabrício Bruno eu dou nota 6, muitas dificuldades para sair jogando, pelo alto perdeu uma bola, um cruzamento pro Garro, que assim, não dá, para um jogador de mais de 1,90m, um pouco mais. Léo Pereira falho na saída de bola, principalmente no segundo tempo, mal também na bola parada. Acho que a dupla de zaga também tem o seu ponto negativo na bola parada do Flamengo, que o Flamengo está com dificuldade. Obviamente é um problema coletivo, mas eles precisam se colocar melhor nas jogadas. Então, para ambos, nota 6. Nota para os volantes do Flamengo, que no caso foi Alan e De La Cruz. Bom, eu dou nota 6 pro Alan. Eu ainda preciso observar um pouco mais do futebol do Alan para tentar ver realmente algo acima da média que eu não estou conseguindo realmente ver. Acho que o Alan é um jogador que pode agregar mais, principalmente na saída de bola. Tá demorando demais para passar, inclusive. De La Cruz, eu dou nota 6 pro Alan. Pro De La Cruz eu dou nota 9. Simplesmente é o motor do time. Eu não sei como será essa equipe durante a Copa América, porque ele literalmente é o coração do time. Se antes a gente dizia que era o Arrascaeta, hoje o jogador intocável do Flamengo é o De La Cruz. A quantidade de vezes que ele saiu do campo de defesa e levou a bola para o campo de ataque foram inúmeras vezes. E se o Flamengo venceu ontem, por mais que ele não tenha participado diretamente dos gols, ele é essencial nesse time. Vamos dar agora notas para os jogadores que jogaram mais aberto no campo. Vamos dizer assim, atacantes. Jogaram aberto pelo lado de campo. Na ponta direita foi o Gerson e na ponta esquerda foi o Everton Cebolinha. Bom, o Gerson eu dou nota 8,5. Acho que é a melhor atuação do Gerson na temporada. Ele foi um jogador simplesmente fantástico jogando por aquele lado. E eu já destaquei isso várias vezes, que para mim a posição do Gerson é na ponta direita. Ele precisa treinar e precisa se preparar para jogar ali, porque eu já falei, o Gerson, quando jogava na França, ele teve bons números ofensivamente. Apesar do Gerson muitas das vezes evitar de finalizar, ele teve bons números. Ele tem um bom passe, tanto que o Gerson não errou nenhum passe na partida contra o Corinthians.
E outro ponto que eu acho que é bom se destacar, e ontem pra mim, na partida contra o Corinthians, demonstrou isso. O Gerson é um jogador que marcando o lado de campo, pra ele é melhor, porque é menos campo. Então, assim, tanto que ele roubou acho que 4 bolas durante o tempo que ele foi em campo. Então, pra ele é menos campo pra poder marcar. E não é um setor que é tão fundamental como é a entrada da área. Então, eu acredito que pro Gerson, tanto na hora de atacar quanto defender, é melhor pra ele na direita. Inclusive, é o que eu falo, o Gerson é um canhoto jogando da direita, o que é totalmente habitual no atual futebol. O Gerson é que precisa tentar mais chutes de longa distância, porque ele é um canhoto. Então, se o lateral passa, vai abrir para ele por dentro tentar finalizar. O Gerson precisa tentar mais isso. E bom, do outro lado, já falei nota 8,5 pro Gerson. E o Gerson deu uma assistência na partida. E deu uma assistência, é sempre bom destacar. Que é aquilo que a gente fala do ele. Tem um bom passe. Para mim, o grande ponto do Gerson é o passe. Ele é um jogador muito fora de série quando o assunto é troca de passes. Quando ele tá jogando mais à frente, ele tem menos chance de ficar tocando a bola para um lado sem tanta objetividade. Na frente, ele não pode fazer isso tanto. Bom, do outro lado, o Everton Cebolinha eu dou nota 8. Gostei muito da partida do Cebolinha. Poderia ter marcado o gol. E demonstrou, assim, mais uma vez, que o Flamengo é muito melhor com ele em campo. Porque ele é um jogador mais inteligente na parte de movimentação do que o Bruno Henrique. O Bruno Henrique finaliza muito melhor do que ele. Mas na movimentação, na inteligência, o Everton Cebolinha é mais inteligente que o Bruno Henrique. E ele saiu do time por conta de lesão, não porque ele estava jogando mal. E no meio campo... E no meio, o meio campista, no caso, foi o Lohan. Bom, o Lohan foi o craque da partida, nota 9. O Lohan decidiu. E a movimentação dele é algo que realmente chama atenção. É um jogador muito físico, o que é ótimo, principalmente se a gente pensar que ele tem 17 anos. Então, assim, ele não cai por qualquer coisa. Ele é um jogador que chega muito na área e eu volto a dizer, o Lohan tem que jogar por dentro. O Lohan é 10 ou segundo atacante, ele não é ponta. Lohan tem boa qualidade tanto no passe quanto na finalização. Então, jogando mais perto do gol, ele pode ajudar mais o Flamengo. Então, a partida do Lohan é fantástica. Sinceramente, para um jovem de 17 anos, realmente, o Flamengo precisa aproveitar mais ele nessa posição, que talvez seja o tão sonhado substituto do Arrascaeta. Se não me engano, ele fez um gol e deu uma assistência, Sim, não foi? Isso aí. Craque do jogo. Nota para o centroavante Pedro. Bom, o Pedro deu nota 6,5. Enquanto o Pedro esteve em campo nos 45 minutos iniciais, ele foi bem. Apesar de que ele poderia, por exemplo, em outro lance ter passado a bola, não é no final do primeiro tempo, é uma outra jogada. Mas o Pedro, ali no gol do Flamengo, o primeiro da partida, é totalmente mérito do Pedro, porque ele corta o adversário e chuta. Claro que o goleiro do Corinthians falhou, na verdade esse falhou, mas é mérito total do Pedro no lance, que ele corta e chuta. Fantástico o Pedro nesse lance. A gente espera, inclusive, que a lesão do Pedro não seja nada demais. Vamos para as entradas dos jogadores do Flamengo que entraram no decorrer da partida. O primeiro a entrar foi o Gabigol, que foi no lugar do Pedro. O Gabi está claramente sem ritmo, eu quero deixar a nota 5. O Gabi está claramente sem ritmo, não está conseguindo se movimentar bem e vai precisar de tempo. Sem nota, por favor? Nota 5 pro Gabi. Nota para o Luiz Araújo e o zagueiro Léo Ortiz, que entraram no segundo tempo. Não entrou mais alguém, não? Eu acho que teve um... Nota para esses depois. Bom, então, pros que entraram, faltando 4, 5 minutos pro jogo, porque foi isso que eles entraram, faltando 4, 5 minutos lá, por 85 minutos, 86, pra mim não tem nota pra ninguém, porque eles entraram literalmente nos últimos minutos do jogo. Então, essa aí eu não vou dar nota pra nenhum deles. Eu tenho certeza que entrou foram 3 minutos. Vitor Hugo, então. Eles não têm nota porque a gente não vai dar nota para jogadores que entraram faltando 5, 10 minutos de jogo. Então é isso. O Flamengo voltou a ganhar no Campeonato Brasileiro, uma vitória importante. No momento que a gente faz esse vídeo, o Flamengo é o atual líder do Campeonato Brasileiro, mas ainda tem a rodada inteira para acontecer. O Flamengo não deve baixar tanto ali na tabela, deve ficar ali entre os primeiros. Quarto ou quinto é pouco. Deve ficar ali. O Flamengo consegue voltar a vencer, precisar tanto na temporada quanto na competição, que era o que o Flamengo precisava. Então é isso, o Flamengo no Campeonato Brasileiro melhorou. Agora próximo jogo do Flamengo será pela Copa Libertadores, um jogo muito importante que o Flamengo vai precisar vencer se quiser se classificar na Conmebol Libertadores de 2020.